Felipe, olha só, eu sempre tive uma dúvida em relação a identificar qual é a ProEx, né? Aí você disse que é a identificação dos trafores. E eu sempre me pergunto até que ponto eu tenho que utilizar os trafores para saber a minha ProEx e se eu devo superar os trafares. Se a ProEx está em cima de superação de trafares ou de utilização dos trafores. Na realidade, a ProEx ela tem uma relação com as duas situações. Ela tanto tem o vertente traforista, onde você vai executar um trabalho a partir dos seus trafores, ou seja, a gente pode falar que é uma ProEx de você para fora, você para os outros, quanto viés você para você mesmo, que é fazer a superação de trafares. O detalhe é que você dificilmente vai conseguir fazer a superação de trafares se não for a partir dos trafores. Existe uma vertente que eu vejo que ela é negativa, que é quando a pessoa ela tem um foco maior em fazer a superação dos trafares. Eu vejo que a vertente mais homeostática, mais alavancadora, é quando a pessoa faz a utilização dos trafores, porque isso acarreta automaticamente em ela trabalhar com os trafares. Então, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa intelectual, mas você tem dificuldade com a organização. Se você for de fato focar na intelectualidade, aos poucos você vai começar a se organizar. Entende? Se você simplesmente esquecer a intelectualidade e pensar como que eu me organizo, você não vai ter força para conseguir superar o trafar. Então, não sei, a gente talvez poderia, eu pelo menos penso assim, que a gente poderia colocar 85% da ProEx voltada para o trafor e uma parte dela voltada também para a superação de trafares. Mas a grande questão é o trafor. Pensa só o seguinte, se você está no período intermissivo, identificando que você tem lá, sei lá, seu mega trafor é a questão da organização, por exemplo. Você não vai fazer uma ProEx, pensar 80 anos, 90 anos para trabalhar com o seu trafar. É até, masoquista. Você vai trabalhar com aquilo que te dá prazer, com aquilo que te dá vontade, com aquilo que te dá motivação, que é o trafor. Então, uma das coisas que eu acho muito sérias para os jovens é identificar para valer, colocar isso como meta séria, qual que é o seu veio da ProEx? O que você veio fazer aqui? E admitir isso como nem que seja como uma hipótese, admitir que essa hipótese pode estar totalmente furada. Só que a partir do momento que você define uma linha, você tem que testar. Então é aquilo que eu falei, na hora que eu talvez a Invex seja uma das linhas da minha ProEx. Hoje, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas no teu caso é óbvio, né? É óbvio hoje. Há 15 anos atrás não era, entende? Então assim, há uma distância temporal entre o momento que você define a sua linha proexológica e o momento que você cria uma identidade proexológica. Entende esses dois conceitos? Então vamos dizer que você define a sua linha proexológica na, sei lá, consciencioterapia. Até você ser de fato um representante intrafísico da consciencioterapia, isso leva um tempo. Por quê? Não é a definição que vai fazer você chegar nessa condição. É o que você vai fazer para os outros que vai fazer você chegar nessa condição. Até certo ponto, nós podemos fazer uma associação simplista com a identidade extra. Né, a identidade que a pessoa tem extrafisicamente. Por quê? A identidade extra nada mais é do que o público assistido identifica aquela pessoa a partir de uma determinada identidade, a partir de um determinado trabalho que ela fez intrafisicamente. Não é a pessoa que cria, não, a minha identidade extra é tal. A gente pode fazer essa mesma associação com a questão proexológica. Por quê? No momento que o grupo de assistidos começa a te reconhecer a partir de um determinado mater pensene, independentemente de você abrir a boca, isso mostra que você já tem uma identidade interassistencial. E essa identidade interassistencial provavelmente vai ser o que vai culminar lá na frente na identidade extra. Então, essa questão de você ter claro que você vai ter um momento de definição da linha proexológica. Você vai começar a fazer um trabalho com essa linha proexológica. E lá na frente você vai começar a construir uma identidade proexológica. Isso eu acho que assim é o ponto básico, é a condição mais séria da inversão existencial. Que é a pessoa fazer esse trabalho lúcido. E não ela fazer um trabalho 20 anos e daqui a pouco, opa, as pessoas me identificam como tal identidade, né? Eu acho que eu estou fazendo um trabalho nessa linha. Isso é uma inconsciência em relação ao trabalho proexológico. O que não quer dizer que a pessoa vai ser incompletista. Quantas pessoas, ou nós mesmos, não fomos já no passado completistas de proto-proex, de modo inconsciente. Ou seja, nós fizemos algo, mas nós não tínhamos consciência do que é realmente aquilo que nós estávamos fazendo. A Invex possibilita que a pessoa faça esse movimento de modo lúcido. E no momento que ela faz de modo lúcido, ela consegue ter uma amplitude do trabalho dela muito maior. Então, assim, primeira coisa para você identificar a sua linha proexológica é identificar o seu trafor. O que você tem de trafor, o que você tem de mater pensene, o que você tem de mega trafor, que é isso que vai delinear o que você vai fazer. Você queria falar? A respeito do megatrafor, acho que tem uma questão que a gente às vezes sempre pensa, megatrafor então
é o bom que eu tenho, é o bom que eu faço, mas às vezes a gente pode ter um megatrafor e a gente não utilizar ele para o bem. Então, por exemplo, pois é. Aí, por exemplo, vamos imaginar um jovem que dá para ver, às vezes há uma certa autoconsciência, mas se perguntar para os outros, vão falar isso também. Questão de liderança, né? Questão de agrupar a gente em volta, né? Ter aquela, tipo assim, uma espécie de aglutinar, ter um pouco de autoridade moral, saber gerenciar, sabe assim, e agregar em volta mesmo. Às vezes a pessoa não é tão intelectual, não é, mas tem uma questão de comunicabilidade muito boa, de afetividade. Mas isso pode ser usado para um lado ou para o outro, porque tá, ele é líder, mas ele vai orientar para que lugar, entendeu? Então, a questão é colocar discernimento junto, né, do megatrafor, porque senão, às vezes, ele não vai fazer o que ele precisa fazer. E, às vezes, só colocar um pouquinho e a coisa engatar, tudo vai se abrir. Porque aí a pessoa começa a ter amparo para valer extrafísico. E o amparo que vai deslanchar tudo na vida dele. Aí tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar melhor, vai começar a ter um efeito dominó, e é por aí.